Vamos para mais uma questão desafio, e dessa vez da banca AOCP. Então, é uma banca importante, faz concursos aqui na nossa região, concursos por todo o país. E aí, essa questão desafio, ela aborda o conteúdo do novo acordo ortográfico. Então, antes de irmos para o enunciado da questão, vou falar um pouquinho sobre o novo acordo ortográfico. Esse novo acordo ortográfico é o acordo feito entre países de língua portuguesa. Exemplo, Angola, Moçambique, Portugal, Brasil. E aí foi uma ideia de uniformizar algumas regras da língua portuguesa. Por quê? Portugal colonizou diversos países da África e o Brasil aqui na América do Sul. E em 1990 foi apresentada essa proposta, algumas alterações, um período de transição foi dado e nos últimos 10 anos se tornou algo obrigatório e plenamente aplicável. E aí, o que é que o novo acordo ortográfico traz? O novo acordo ortográfico, basicamente, ele traz regras de ortografia, mudanças na ortografia, mudanças na acentuação e regras sobre o uso do hífen. Basicamente, 90%, 95% do novo acordo ortográfico é sobre esses 3 pontos. E aí vai ter só a inclusão do Y, do W, do K no alfabeto, mas, no geral, versa sobre esses 3 pontos. Então, quando você estuda o novo acordo ortográfico, você vê muita coisa já estudada em acentuação, muita coisa estudada em ortografia e complementa o estudo desses 2 conteúdos. Além de trazer algo que você só estuda no novo acordo ortográfico, que é o uso do hífen, certo? Então, essa questão ela aborda algumas regras do novo acordo ortográfico e perpassa por esses 3 pontos. Em alguns editais, nós temos a discriminação lá, novo acordo ortográfico, mas o mais comum é aparecer acentuação e ortografia. Sendo que, mesmo que apareçam esses 2 tópicos, o novo acordo ortográfico ele está inserido, porque as mudanças na ortografia e na acentuação são parte do novo acordo ortográfico. Então, vamos lá. Questão da banca OCP. Analise as afirmativas a seguir referentes às mudanças introduzidas pelo novo acordo ortográfico da língua portuguesa e assinale a alternativa correta. Então, olha uma característica interessante aqui da banca OCP. 4 assertivas, que são 4 afirmações, geralmente em algarismo romano, e aí cada uma delas vai afirmar algo presente no novo acordo ortográfico. E logo abaixo, nas alternativas, nós vamos identificar qual ou quais assertivas são verdadeiras. Pode ser que peça as incorretas, mas o mais comum é pedir as corretas. De toda forma, você vai ter que identificar isso e eu sugiro que destaque. Então, vamos, primeiro momento, a gente faz a leitura. O uso do trema foi abolido em todas as palavras, inclusive em nomes próprios e topônimos. Vamos lá. Primeiro, uma palavra interessante, alguns podem ter dúvida, abolido. Abolido é que acabou, extinguiu. Todas as palavras. Então, aqui não diz que são algumas, diz todas. Cuidado com esses termos muito amplos, eles não dão margem para exceção. Ó. Todo, sempre, tudo. Então, essas palavras, elas são muito genéricas, elas não abrem margem para exceção. E aí, só estarão verdadeiras se, de fato, não houver nenhuma exceção. Isto é, não identificarmos na gramática nada que fuja a essa afirmação. No geral, esse tipo de afirmação é falsa, no geral. Então, já fica um sinal de alerta nesse tipo de palavra. Então, aqui está dizendo que o trema foi abolido em todas as palavras e ainda enfatizou, inclusive, nomes próprios e topônimos. Topônimos, nomes de lugares. 2. Palavras como voo e enjoo passaram a ser grafadas, escritas, grafadas, significa escritas, sem o acento circunflexo.
ou seja, vou e enjoo. Então, está dizendo que a nova escrita de voo é assim e de enjoo é assim. O que é que elas têm em comum? São palavras escritas com 2 Os. E segundo o item 2, o primeiro O recebeu acento circunflexo e, após o novo acordo ortográfico, perdeu. A exemplo dessas duas palavras. Vamos para o item 3. A nova regra do hífen determina que ele seja empregado quando o prefixo termina com a mesma vogal que se inicia o segundo elemento. Então, aqui está dizendo que a gente vai usar hífen, usa hífen quando temos mesma vogal. O que significa isso? Quando a palavra antes do hífen termina em uma vogal e a palavra que começa, a letra que começa a próxima palavra tem a mesma vogal. Certo? Então, por exemplo, anti-incêndio. Anti-incêndio. Anti, a primeira palavra termina com i e a segunda palavra começa com i. Se você fosse juntá-las, as duas letras iguais ficariam próximas, né, coladas, juntas. E aí o hífen seria necessário para separá-las. Isso é o que afirma o item 3. E o item 4, o acordo alterou a acentuação das paroxítonas terminadas em O. Então, está dizendo que uma das modificações do novo acordo ortográfico são palavras paroxítonas terminadas em O. Então, são 4 afirmativas. Percebam, uma sobre hífen e sobre hífen, 2 sobre acentuação e outra sobre o trema, né, que também é uma espécie de acento. Agora, a pergunta, ó, assinale a alternativa correta. Então, desses 4 itens, nós vamos identificar qual alternativa identifica quais são corretos. Letra A diz que é 1, 2 e 3. Letra B, 2 e 3. Letra C, 1 e 4. Letra D, 2, 3 e 4. E letra E diz que todos são corretos. Qual é a técnica nesse tipo de questão? Se temos 4 assertivas, 4 afirmações, você vai ler as 4, como eu fiz agora, e vai identificar qual delas você tem uma maior confiança, qual delas você consegue verificar se ela está correta ou não. Então, você vai começar pela alternativa que você, pelo item que você tem uma maior confiança, que você sabe a resposta. Se você está em dúvida no item 1, deixa para o final. Vai para o item 2. Ou se achar melhor o 3. E assim sucessivamente. Olhando aqui de modo geral, pessoal, de modo geral, isso é muito relativo, mas o item aqui mais simples seria ou o item 2 ou o item 4, certo? Ou 2 ou 4. Aí vai de cada um o que você lembrar na hora, o que tiver maior segurança de acordo com o que estudou. Vamos começar pelo item 4. O item 4 diz que as paroxítonas terminadas em O sofreram alteração. É o seguinte, pessoal. Primeiro, paroxítona terminada em O não recebe acento e nunca recebeu acento. Logo, não sofreu alteração. Se algo antes do novo acordo ortográfico não recebia acento e depois continuou sem acento, então não teve modificação. E o item 4 diz que o acordo alterou a acentuação, mas nunca teve acento. Certo? O que alterou nas paroxítonas são as terminadas, as formadas por ditongos abertos, el, oi, mas não as terminadas em O. Essas não sofreram alteração. Então, o item 4, ele está errado. Se o item 4 está errado e está pedindo qual alternativa traz as corretas, então, na alternativa que identificarmos o item 4, já vamos eliminá-la, porque o 4 está errado. Então, ó, letra C, a gente já elimina. Por quê? Porque ela tem o item 4. O item 4 é falso. Letra D tem o item 4, a gente elimina. E letra E diz que todas são corretas, a gente elimina porque a 4 já é errada. Olha só que interessante. Eu escolhi
o item assertiva, que eu considerei mais simples, e com isso fiz a análise dela, concluí que estava errada, então pude escolher de 4, olha só, uma boa técnica pode fazer a diferença, de 4. Escolhi uma delas e verifiquei que estava errada. Ela estando errada, eu eliminei as alternativas que falavam o contrário, ou seja, que falavam que o 4 era correto, e o 4 é errado. Então só temos, olha que interessante, agora é o pulo do gato, é o detalhe da história. A e B. Então, o gabarito é letra A ou letra B. O que é que você vai fazer quando só temos duas alternativas? Compará-las. A letra A tem o item 3 e a letra B tem o item 3. Logo, o item 3 só pode ser verdade, porque ele está nas duas alternativas. Então, você não precisa nem analisar o item 3, ele já veio de brinde, ele é verdadeiro. A letra A tem o item 2. A letra B também tem o item 2. Logo, o item 2 é verdadeiro. Você nem precisou se preocupar com o item 2. Já veio como verdadeiro, só de comparar. Ah, mas, professor, por quê? Se o item 2 for falso, não teríamos gabarito, porque ele está na letra A e na B, que são as únicas remanescentes. Então, quem vai fazer a diferença é o item 1. Se ele for verdadeiro, o gabarito é letra A. Se ele for falso, é letra B. Então, vamos ao item 1. O uso do trema foi abolido em todas as palavras, inclusive em nomes próprios e topônimos. Não, pessoal, não, pessoal. O uso do trema, ele, de fato, ele perdeu o uso em algumas palavras, mas o problema está no termo que eu falei. Todas as palavras, não foi em todas as palavras que o uso foi abolido, certo? Antigamente nós tínhamos mais, certo? O uso do trema ele era mais constante. Linguiça, onde tinha o U pronunciado, no GU e QU, tinha o trema, que são os dois pontinhos acima do U. Tranquilo, linguiça, tinham o trema na letra U, porque a letra U era pronunciada. Só que não foram todas as palavras. Estas perderam o trema. Dificilmente a gente encontra um trema na língua portuguesa. Mas não foram todas as palavras. O trema, ele continuou. Ele é um sinal fonético, não é gráfico. Ele indicava o som do U. E ele continuou em palavras estrangeiras, nomes próprios estrangeiros. No caso de Miller, Miller continuou com trema. É um nome estrangeiro, utilizado no Brasil, incorporado também na língua portuguesa, com algumas palavras estrangeiras, e continua com trema. Então, aqui não deu margem para exceção, disse que foram em todas. Logo, o item 1 é falso, porque temos uma exceção, palavras estrangeiras continuam com trema. Se 1 é falso, a letra A se tornou falsa. O gabarito é letra B. Letra B é o gabarito da nossa questão, itens 2 e 3, os únicos verdadeiros. Por que o item 2 é verdadeiro? O item 2 é verdadeiro porque ele disse o seguinte: voo e enjoo perderam acento. Sim, o grupo OO e EE, eles tinham acento, qual perdoo, enjoo, voo, o acento circunflexo no primeiro O, e perderam depois do novo acordo ortográfico. O e EE. Eles tinham acento na primeira letra. Só lembrar, nessas duas vogais repetidas. E o item 3 diz que quando temos duas vogais iguais, o hífen tem que separá-las. É uma dica que eu dou para os alunos, que é: irmãs gêmeas se odeiam. O que são irmãs gêmeas? São letras iguais que não podem ficar juntas. Então, o trema vai separar para não brigarem. Então, irmãs gêmeas se odeiam, é a dica que eu dou. Então, por exemplo, anti-inflável, preciso do hífen, porque anti termina com i, inflável começa com i. Então, são letras idênticas, eu não posso juntá-las, eu tenho que usar o hífen. É uma das regras do uso do hífen, certo? Então, o gabarito da nossa questão é letra B. Questão da banca AOCP sobre o novo acordo ortográfico.